tinha contato com o homem. Mas quando Deus fala, meu irmão, está falado. Não adianta Satanás impedir. Quando o anjo vem entregar o recado para você, aleluia, eu quero te dizer, não tenha dúvida no teu coração, porque Deus te está falando. E quando Deus fala, Ele vai cumprir, aleluia, aquilo que Ele falou. Eu vejo e Maria dizendo: olha, e o anjo falou que eu ia ter um lindo filho, Deus do poder, vindo da parte de Deus. E eu olhei para ele e eu disse: como pode ser o meu filho? Não, e o anjo disse: seu Lucas, não se preocupe, tu serás cheia do Espírito Santo. Ele vai te guardar. Esse que vai nascer de ti é que vai livrar o teu povo e vai dar salvação. Aleluia, eu creio que naquela hora Lucas começou a chorar, derramar o teu rosto com lágrima. Eu creio que Lucas falava no seu coração: como eu queria estar nesse dia, como eu queria estar nessa época. Mas Lucas começou a se emocionar. Eu creio em Lucas como um verdadeiro pentecostal, começou a falar em línguas. Ele já começou, aleluia, a bater o seu pé como um crente pentecostal, quando sente a presença de Deus. Quando Deus chega, o crente já sabe que aleluia, o povo da festa já chegou. Por quê? Porque ele já começa a sentir, ele começa a glorificar, ele começa a falar em língua. O crente pentecostal, ele não aguenta. E quando o crente é pentecostal e é cheio do Espírito Santo, nem Satanás fica na frente dele. Sabe por quê? Porque aleluia, a Bíblia diz que as luzes não se dão com a treva. E quando a luz chega, as trevas têm que, aleluia, esclarecer tudo. Você não lembra lá em capítulo 1 de Gênesis, quando Deus disse: a terra era sem forma e vazia, e Ele disse: haja luz, e houve luz no meio das trevas. Quando o dono da festa chega, não há escuridão que suporta, não há noite, aleluia, que possa ficar. Quando o dono da festa chega, aleluia, tudo pode acontecer, um milagre pode acontecer. Filho, Ele pode fazer no teu casamento, Ele pode fazer na vida do teu marido, mas você tem que ser um vaso diferente, você tem que ser um vaso de honra, você tem que se entregar na mão do olheiro. Adora Ele. Pede para Deus te mudar nessa noite. Senhor meu Deus, Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, o Deus que tem poder para mudar, o Deus que tem poder para curar. Começa a se restaurar, começa a encher o vaso. O vaso, quando está pronto, é hora de colocar o azeite. Começa a encher, 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 começa a encher. O azeite está derramando, o azeite está derramando no vaso, o azeite está derramando, o azeite está derramando no vaso. Preciso de
chegando até um aqui, homem de Deus na hora que chamado chegar aqui, Ananias. em 3 minutos, E Deus agora tem um aqui, diálogo com Ananias. tá? Ele diz: O vai aperta, até a aperta casa depois de de novo, Judas. Pergunta Tá? por um homem chamado Saulo. Para gravar de novo. Tarso. Na hora que chegar 3 Quando minutos aqui, ó. Na hora que Ananias tiver ouve 00 o nome e o 3 do indivíduo que Deus estava falando, de novo, tá bom? ele começa a questionar a Deus. Por quê? Porque nós vamos entender um pouquinho quem era este Saulo, o que ele causou na época da igreja primitiva. A Bíblia nos mostra que Saulo, este grande, que se tornou posteriormente este grande homem de Deus, ele foi um homem criado nas leis mosaicas. Ele foi um homem que era da tribo de Benjamim. Ele foi um homem que nascera nos pés dos homens que falavam, pronunciavam as leis. Tanto é que a própria Bíblia diz que ele era filho de fariseu. E o que era um fariseu? Fariseu era uma pessoa que tinha uma posição no cargo do judaísmo, uma posição elevada dentro do ofício do judaísmo. E a Bíblia diz que ele também se tornara um fariseu. Ele conhecia todas as leis de Moisés. Ele pronunciava 613 leis. Ele tinha um conhecimento das escrituras como ninguém. Até porque Gamaliel era um dos maiores professores da época de Paulo. E ele foi um aluno de Gamaliel. Ele aprendeu, ele foi se desenvolvendo sobre a lei. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele se muda para Jerusalém, ele agora começa a ouvir que estava um grupo de pessoas indo testemunhando acerca de Jesus, acerca de que Jesus era o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Então, quando ele começa a ouvir isso soa na mente de Saulo como uma heresia, um povo herético, um grupo herético, até porque nesta época existiam muitas seitas, muitos homens que vinham dizendo que era o Messias. Mas então a Bíblia diz que ele agora vai até o sumo sacerdote, porque ele tinha uma posição, ele era fariseu, ele era um homem que conhecia a escritura do Antigo Testamento, um homem poliglota, um homem que conhecia várias línguas, um homem que tinha um grande grau de conhecimento da sua época. E a Bíblia diz que ele vai agora até o sumo sacerdote, que era o presidente do ofício, e ele agora pede cartas, pede autorização para que eles pudessem entrar na cidade de Damasco. E quando ele entrasse ali, ele teria autorização para que todos aqueles que estivessem pregando acerca de Jesus ou testemunhando acerca de Jesus, ele tinha toda a autonomia para ir prender, levar preso e até mesmo matar. Todos nós sabemos que quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi morto, foi sob a autoridade de Saulo. E quando Estevão foi morto, a Bíblia diz que ainda estava Saulo com as vestes de Estevão, e ali o povo olhava para Saulo e tinha grande medo, porque ele tinha um zelo pela tradição, ele tinha um zelo por aquilo que ele aprendeu, e com isso ele estava disposto a fazer de tudo para que essa seita na mente dele viesse a acabar, viesse a chegar ao fim. E ele então agora começa a usar vários métodos de morte, de prisão, para ver se acabasse com este povo que está também aqui nesta noite. Mas nós sabemos que com este povo nada pode parar. Sabe por quê? Porque o dono desta igreja não é homem, o dono desta igreja se chama Jesus Cristo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo em nosso meio. E se você acredita, levante a sua mão e adore o nome dele. Você para qualquer instituição, Glória a Deus. você para qualquer povo, menos o povo de Deus. O povo de Deus não tem como parar. Aleluia. Os irmãos que conhecem um pouco da história sabem, foi cantado aqui hinos que os líderes